Hello, amigo e amiga que me vê e me escuta neste momento. Sou Elcio Nunes, desde Houston, Texas. Estamos vivendo dias difíceis. Sempre houveram dias difíceis, porém agora estamos vivendo dias difíceis, com a guerra acirrada no Oriente Médio. Vocês sabem, né? Pelos meios de comunicação, flash, toda hora notícias, e as notícias não são boas. Já completamos mais de uma semana dessa guerra. Muitas guerras perduram por um longo tempo, mas esperamos em Deus que essa guerra termine em poucos dias. Pelo meu querer, pela minha vontade, terminaria agora, hoje, porque guerra não é assunto bom, não é coisa boa. Muitos feridos, muitos destruídos em todas as áreas. Patrimônios, pessoas, crianças, idosos, combatentes, inocentes. Há um hino militar no Brasil que diz que a guerra só nos causa dor. E isso é verdade. Mas elas sempre houveram. E as estatísticas dizem que hoje, apesar de vermos tantas notícias de guerra, as mais famosas é essa que os Estados Unidos trava com o Irã, e Ucrânia, com Rússia, mas existem vários e outros conflitos em toda a face da Terra. A questão é que a imprensa forte e grande, sempre põe atenção naquelas guerras mais atuantes que dá mais audiência, impacto na audiência, né? Mas estamos orando a Deus, pedindo a Deus que a gente chegue ao consenso. A guerra com o Irã não é fácil, porque envolve religião, eles são muito religiosos, tem o seu Deus aí, né? E que ele crê que os protege de modo forte, e se perde a vida na guerra, Deus os leva diretamente aos céus. É uma teologia diferente da nossa, da cristã, e mesclam tudo isso com religião. Nesse conflito está envolvido Israel, Estados Unidos e Irã, mas como vocês têm visto, outras nações têm sido atacadas porque o governo americano tem bases em vários países do Médio Oriente, da Europa, e então nesses países onde o governo americano tem bases, o Irã está lançando mísseis sobre essas bases, né? Ainda que os Estados Unidos tenha a sua autodefesa para segurar os mísseis, alguns causam destruição, como os mísseis que o Irã está apontando e jogando para Israel também. Israel tem uma tecnologia moderna e também não sou rude, né, para não entender que Israel também está enviando mísseis e sua força sobre o Irã. Vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus para que esse conflito amorteça, termine e os homens cheguem a um consenso. Na verdade, grande parte do povo iraniano, quase 70%, 80%, se não estou exagerando, agradecer aos Estados Unidos por essa intervenção no Irã, que há 40 anos, bem muito antes já vem uma opressão terrível, principalmente sobre as classes minoritárias, as classes menos privilegiadas, que são aquelas que sofrem em todo o mundo. Mas no Irã a coisa é mais aberrante, principalmente com as mulheres, tá? Com as mulheres e outros grupos pequenos também que sofrem terrivelmente. E há 40 anos estava esse grupo nas mãos de um ditador. Estados Unidos, eu sei, tá? Quem sabe você possa ignorar, mas foi totalmente usado por Deus para derrubar esse regime. Não vai destruir, porque o mal nunca vai ser debelado, como sempre digo nos meus vídeos, só quando Cristo vier para implantar o seu reino, levar a sua igreja. E quando o reino for estabelecido, todo o mal será destruído. Não quero dizer com isso também que o Ocidente é bonzinho, que Estados Unidos é perfeito. Porém, temos uma democracia. As pessoas se movem daqui para lá, e de um lado para outro, vivem do comércio, vivem numa economia aberta, capitalista, que todos invejam. Aqui mesmo nos Estados Unidos temos mais de 1 milhão de iranianos. Muitos deles vieram como refugiados, fugidos, né, correndo do seu país. E Estados Unidos deu guarida a mais desse milhão e agora estão entrando muito mais, né? Tanto aqui como na Europa.
Na verdade é que estamos orando por essa situação. Deus está usando Donald Trump, o governo e o seu grupo, né, forte, para trazer liberdade a algumas nações que vivem sem liberdade. E pelo que entendemos, o próximo passo agora será Cuba. 65, 66 anos numa escravidão terrível. Gente, ore por Cuba, peça a Deus por Cuba. Invoque o nome do Senhor. Você que é católico, evangélico, quando for orar, dobre os seus joelhos e peça pela situação em Cuba. As pessoas estão totalmente numa situação difícil e terrível. Se já passavam fome, agora muito mais. Porque os Estados Unidos quer chegar a um ponto e não há vitória nem liberdade sem sacrifício. Infelizmente, muitos pagam. A cúpula cubana não está pagando nada. Eles têm sua boa alimentação, seus carros importados. O povo vive ao léu em Cuba. Vive ao léu em Cuba. Quem foi em Cuba e visitou Cuba sabe disso, né? Aqueles carros da velha União Soviética, Tchecoslováquia. Então, carros antigos de 40, 50 anos. Mas a cúpula vive de um modo tremendo. Estava ouvindo uma antes ex-socialista comunista brasileira que disse que foi em caravana a Cuba faz 2 anos e desistiu de ser socialista comunista porque viu as arbitrariedades que sofre o povo, a falta de liberdade. E ela disse que estava em um hotel aí só para turistas, ok? Sabia você que os cubanos não comem carne? Não podem comer carne? Come muito cerdo, muito porco, galinha, mas carne não. Só para a cúpula alta e alguns turistas para alguns hotéis famosos. Se o governo descobre você comendo carne sem autorização, você pode pegar 10 anos de cadeia, porque não tem carne suficiente. E a cúpula quer carne, a cúpula quer viver bem, os comunistas querem viver bem, o povo que exploda. E ela disse que estava aí no hotel, mas que de repente, estava no restaurante do hotel, mas que de repente chegou uma guarda cubana e mandou que todos saíssem, todos desocupassem seus lugares. Porque estava chegando um sobrinho, um neto da família Fidel Castro, da grande família, e necessitava de todo o espaço para fazer a sua festa com a sua cúpula. Ela disse que ficou horrorizada com isso. E os expulsaram de aí. Ela é brasileira. Eu a vi dando a sua palestra num podcast brasileiro, né? Ficou decepcionada e sua mente mudou, cambiou, como diz o hispano. Então, Cuba está vivendo essa fase terrível, mas eu creio que ainda esse ano, no ano de 2026, Cuba alcançará liberdade, né? Então vamos orar por tudo isso. Há muito motivo para pedirmos a Deus, invocarmos a Deus pela paz em Israel, pela paz no Oriente Médio. Também que Deus guarde os Estados Unidos, que Deus guarde as nossas nações, o continente americano, que estava e ainda está sendo invadido por ideias comunistas, socialistas. Mas Deus tem levantado um grupo aqui forte, que se levantou, abriu os olhos para a América Latina, está dando um freio, um break em América Latina com a corrida do socialismo comunista. E agora em outubro vamos ter eleições no Brasil e eu creio que vamos nos libertar. Entenda, não é a libertação 100%. Só quando Cristo vier teremos essa libertação. Mas enquanto Ele não vem, vamos fazendo a nossa parte e Deus vai usando o Nabucodonosor dos Estados Unidos convertido. Não é aquele que estava no campo comendo erva, não, capim, não. O Donald Trump é um Nabucodonosor convertido. Que muitos cristãos por aí, pastores até, estão dizendo que ele é o anticristo. É muita baboseira, é muita criancice. É muita criancice. E nessa hora se aproveitam os teólogos da oportunidade para falar tonteria. Sejamos maduros e os tempos são sérios. Satanás está trabalhando. Saiba que Satanás está metido terrivelmente em todos esses conflitos, e principalmente no Oriente Médio, que não é nos Estados Unidos, não é em Brasil, não é na América Latina, nem em Europa, que vão terminar todas as coisas. Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz que tudo terminará em Israel, no Oriente Médio.
E Satanás sabe disso. E Satanás conhece a história bíblica, a história das gentes, da humanidade, muito mais do que eu e do que você. Ainda que alguém seja um grande teólogo. Tem teólogos que eu admiro, como Tássio Licurgo, como Saião, como Hernandes Dias Lopes e tantos outros. Mas não temos o conhecimento geral de tudo que passou, de tudo que está passando e de tudo que vai passar. Uma coisa é, nos humilhemos e oremos, porque Deus tem a libertação e a vitória para cada um de nós. Elcio Nunes, desde Houston, Texas. Que Deus o abençoe.